Olá pessoal, tudo bem? Cauê Gasparotto aqui de novo, gravando mais um vídeo aqui de entrevista no meu canal. Como sempre, tentando trazer aí pessoas que podem agregar bastante na formação do pessoal que me acompanha aqui, seja quem ainda está no vestibular, quem está na faculdade, quem sonha estudar fora do Brasil, também quem está na residência, ou mesmo médicos já formados aí que têm interesse em trabalhar com inovação, empreendedorismo, e trazer pessoas que fizeram aí uma carreira interessante dentro da jornada deles na área da saúde, para poder compartilhar com a gente suas experiências, aprendizados. A gente tem um mantra aqui no HackMed que a gente sempre fala que é bom quando a gente aprende com o erro dos outros, né? Para evitar a gente de ficar batendo a cabeça na parede. Então, uma das coisas que a gente vai falar hoje também é sobre os seus erros. Já se prepara aí, viu, Fê? E o Pode convidado de deixar. hoje, então, é o Felipe Hong. Felipe que é estudante de medicina, ele está lá em Harvard agora, passando um ano na experiência incrível que eu também tive a oportunidade de vivenciar. Tenho certeza que você está aproveitando muito aí. E eu convidei ele para contar um pouquinho da jornada dele, compartilhar com vocês também todos esses aprendizados e também as dificuldades, claro, que ele vivenciou indo para os Estados Unidos, estudando em uma das melhores faculdades do mundo. Para quem não me conhece ainda, eu sou médico formado na Universidade de São Paulo, fiquei um tempo fora do Brasil também, e hoje eu sou fundador e CEO de uma empresa chamada HackMed, que tem por objetivo fomentar o empreendedorismo e a inovação no setor de saúde, um tema aí que eu tenho certeza que o Felipe também é 100% interessado. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre você, Felipe. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui é, hoje falando com o público do canal. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é você, sua idade, o que você está fazendo hoje, para a galera que ainda não te conhece. Fechado. Primeiro, pô, prazer demais estar aqui, Cauê, brigadão mesmo. Vamos contar um pouquinho mais de como a gente se conheceu, né? Como foi toda essa trajetória. Mas para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe Hong, sou acadêmico de medicina no Brasil. Estou bem no começo da faculdade, é uma impressão que a galera tem meio errada, que eu estou mais na frente, mas na verdade eu estou bem no comecinho, estou no segundo ano, vou pro terceiro agora, tudo dando certo. E, cara, minha jornada tá um pouco doida. Fui para a faculdade, sempre tive interesse muito de ir para fora. Tinha tido uma experiência durante o ensino médio de poder vivenciar um pouco do segundo ano do ensino médio no Canadá. Isso me abriu bastante a cabeça, pensando em ir para fora mais vezes. Durante a graduação, eu comecei na faculdade já com bons exemplos. Então, desde o começo, eu comecei a acompanhar uma galera que vinha para Harvard, que ia para fora, né? Cauê foi uma das minhas primeiras referências. E é bem legal estar trocando esse papo hoje. Hoje, que nem ele falou, estou aqui em Harvard fazendo vários estágios ao mesmo tempo. Sou meio que doido dos estágios. Eu vim para cá para fazer estágio de pesquisa em neurologia. Estando aqui, consegui alguns contatos legais, estratégicos. E estou fazendo também alguns observers. Já fiz observer de ortopedia. Estou fazendo mais um agora também de ortopedia. Vou fazer um de neurocirurgia e depois um outro de ortopedia de novo. Então, aproveitando da maneira que dá. Essa é uma introdução assim geral para a gente aprofundar depois. Boa, a gente vai falar ainda bastante sobre isso, galera. Então, você que está chegando agora, já deixa o seu like aí, pega a pipoca. Cara, hoje vai ter muita coisa para aprender aqui. Já pega o caderno aí, papel, caneta para escrever tudo que o Felipe vai ensinar aí para você. E queria começar do comecinho mesmo, Felipe. Se você puder contar um pouco sobre sua jornada antes da faculdade, cara, você sempre sonhou em fazer medicina? Como é que foi essa decisão aí? Legal, cara, eu acho bem da hora falar sobre isso, porque eu fui para o Canadá, fui fazer ensino médio, uma parte lá, e voltei para o Brasil, tava com aquelas ideias de fazer coisa para ir para fora de novo. Então, eu lembro que meu pai comprou um guia do estudante para mim. E aí ele falou, cara, vai folheando, vai vendo o que você gosta. E eu tava nessa vibe de ter voltado do Canadá, eu tava pegando coisas só que eu podia viajar, assim, relações internacionais, eu coloquei até hotelaria, assim, sabe, coisas que eu ia para fora viver o mundo. E aí vi lá uma medicina, eu falei, pô, medicina pode ser legal também, né? Vamos lá, não tem nada para fazer, vamos fazer medicina. Tipo assim, uma ideia do nada mesmo. Então, sem muitas pretensões. E aí, obviamente, né, sem o preparo necessário, fui lá, fui fazer o nosso vestibular e me ferrei, assim. Primeiro ano foi a decepção total. Eu tinha voltado do intercâmbio com uma base bem fraca, que eu acho que a educação ela é um pouco diferente no ensino médio. Então, eu voltei com a base bem fraca, tomei um pau no vestibular. Eu falei, cara, agora vamos repensar o que a gente está fazendo, né? Se eu vou decidir medicina, vamos ver por que eu quero decidir medicina. E eu acho que, sim, é legal para a galera saber, porque como que eu escolhi medicina, na verdade? Eu falei, cara, não foi nada de romantização, assim, de verdade. O começo da minha escolha não foi romantizado.
Então, eu pensei, o que que eu posso fazer de um curso que me dê uma estabilidade financeira, que me dê uma estabilidade de profissão, realmente, em relação ao emprego, e principalmente que me dê versatilidade. Porque eu acho que uma coisa que eu acho muito bacana da medicina é isso, talvez o ponto mais forte, que é você poder fazer de tudo. Então, se quer trabalhar com assistência, trabalha, quer trabalhar com empreendedorismo, tá aí o Cauê, ele trabalha também muito com isso. Quer trabalhar com humano, você trabalha, quer trabalhar sem humano, você trabalha com uma parte só de imagem, por exemplo, quer trabalhar com pesquisa, você trabalha, não quer também não trabalha, mas pode fazer tudo ainda medicina. Isso foi o que me encantou, assim, de maneira inicial. E aí fui pro cursinho, fiz 2 anos de cursinho e passei por vários entraves nesse meio tempo. Quando eu estava no meu primeiro ano de cursinho, eu cheguei lá e falei, cara, vamos botar para pegar agora, né? Vamos estudar bastante. Então, fiz prova de bolsa do cursinho, entrei, comecei a estudar pra caramba. Era um cursinho, era o Poliedro, não sei se a galera conhece, mas lá tinha rankings. Então, cada sala tinha uma galera assim, a sala 1 a galera top, sala 2 a galera que tá chegando lá, sala 3 a galera que tá tendo que se preparar um pouquinho ainda. E eu entrei na sala 3 assim. E isso é uma coisa que nunca me desmotivou. Eu estar embaixo sempre me motiva a querer estar mais em cima. Isso é uma coisa que eu gosto, assim, é pessoal meu. Eu gosto muito de competição, eu sou meio bem motivado em relação a isso. Então eu via a galera, meus amigos, que vinham de colégios bem fortes, assim, de São Paulo, já na sala 2 e um eu falava, cara, o que eu posso fazer para chegar lá? E aí sentar, estudar, estudava, tipo assim, de manhã até de noite mesmo, bem, uma pegada bem frenética, bem da galera de cursinho. E fui melhorando aos pouquinhos. E aí, no meio, tive um baita de um problema, que minha avó, ela tava com câncer na época, e ela teve que ser hospitalizada e meio que ficar lá durante bastante tempo. E é isso que mudou a minha visão completa pela medicina, que até então eu falei que era meio não romantizada, né, mas por versatilidade, por opções de mercado assim que eu achei mais interessante. E eu tive que basicamente começar a morar uma época da minha vida no hospital com a minha avó. E aí, cara, quando você passa a noite e o dia assim estudando lá e vendo como é que funciona todo o sistema, acho que isso encanta bastante e me encantou. Então, o cuidado, o carinho que os médicos toda a equipe multidisciplinar podia oferecer para ela, isso foi que me encantou e me tocou um pouco mais. E eu não sei nem explicar com palavras assim o porquê de escolher a medicina, mas era tudo aquilo que eu já pensava e alguma coisa a mais ali que foi meio com um fogo dentro, uma parte mais romantizada talvez. E enfim, aí aconteceu o que tinha que acontecer com a minha avó, ela veio a falecer, voltei para o cursinho, continuei trabalhando bastante. No meu primeiro ano de cursinho também não consegui passar, mas assim, já comecei a crescer bastante. E no segundo ano de cursinho foi que eu assim, estava bem empenhado, estudando bastante, com uma técnica muito melhor. Então, primeiro, como eu estava com uma base muito fraca, eu estudava muito a parte teórica, via muito das aulas, aproveitava realmente bastante conteúdo dos professores. Segundo ano, não, já mudei totalmente de estratégia. Eu vi só o primeiro semestre de aulas, segundo semestre foi inteiro assim, estando no cursinho, mas trabalhando sozinho. Então eu entrava na aula que eu achava que eu precisava entrar, com muito mais maturidade, né? Saía da aula para poder fazer questão, para poder fazer prova, com tempo cronometrado, e eu acho que isso foi bem um diferencial para mim. Uma dica para a galera que acompanha o Cauê, que é mais do vestibular, está no ensino médio, eu acho que focar bastante em refazer as provas dos anos anteriores, eu acho que é um canal muito legal. E aí, sim, graças a Deus, no segundo ano deu tudo certo. Passei para a faculdade em Minas Gerais, eu sou de São Paulo, mudei para lá para fazer faculdade, Universidade Federal de Viçosa, que é meu xodózinho hoje em dia, assim, gosto pra caramba e super incentivo a galera a ir para lá também. Mais ou menos isso aí. Não, muito bom, Felipe. Você falou várias coisas aí legais. Eu acho que esse ponto de você ter a base, depois que você consolidou essa base, começar a focar em resolver as provas, eu acho que é realmente uma estratégia muito importante, assim, né? Acho que o cursinho, eu tive a mesma impressão quando eu fui pro cursinho. Eu vinha de um colégio que eu já tinha me preparado um pouco melhor, né? Uma base um pouco mais forte. Então, o meu ano de cursinho foi muito mais já focado em, cara, vou aprender a fazer as provas que eu quero entrar, né? No caso, meu foco era muito a Universidade de São Paulo, cara, eu fiz todas as FUVESTs desde 1900 e bolinha aí para treinar, responder aquela prova, né? Tem até um vídeo no meu canal que eu falo exatamente sobre isso, né? Técnicas para você estudar para o vestibular. Eu acho que isso é importante do pessoal ter consciência, porque às vezes acha que, ah, não vou passar no vestibular porque eu sou burro, ah, não sei, não é nada disso, cara. É técnica, é entender o que que a prova está esperando de você, né? Não precisa ser um gênio para passar no vestibular, né? Você tem que ter muita, acho que, resiliência ali para continuar trabalhando, sempre melhorando, né? E, cara, focar em estratégia, né? Estratégia de prova e entender para o seu vestibular o que que ele está esperando de você. E aí, nesse sentido, Felipe, você você focou em algum vestibular específico? Ou você
tinha mais, estava olhando mais de uma maneira mais abrangente, assim, como é que foi sua estratégia para entrar na universidade? Boa. Não, vai ser da hora trocar ideia com você, que é da porcada, já vou falar da USP aqui. Cara, eu acho que a galera de São Paulo tem um olhar muito voltado para as provas de São Paulo, né? E quando eu fui para Minas, eu percebi isso, falei assim, putz, a gente vive numa bolha gigantesca. Porque acho que cada estado vive na sua própria bolha, mas São Paulo acho que é muito forte isso. A gente pensa muito nas faculdades da gente e olha pouco para Enem, pouco para outras faculdades. E eu cometi também esse erro, que acabou assim, não sendo um erro no final, foi parte da minha trajetória, mas eu focava também em USP, Unifesp, Unicamp, Unesp, FAMEMA, FAMERP, todas as públicas de São Paulo. A princípio, no meu primeiro ano, eu não queria prestar nenhuma outra faculdade que não fosse pública, então eu foquei bastante. No segundo ano já dei uma diversificada, né? Quando você começa a dar uma espalhada um pouco mais. E a princípio, assim, eu tinha muito foco da USP. E no segundo ano eu consegui ter algumas notas melhores, né? Tava já na primeira sala do poliedro, já tava melhor, assim, academicamente. E, cara, só que eu acho que uma coisa muito pesada para quem tá fazendo vestibular, para quem tá no ensino médio, é a pressão toda de você querer muito alguma coisa. Então, o que eu mais queria era a FUVEST, era a USP. Que nem você, eu fiz assim, todas as provas que davam na história da FUVEST. E, cara, foi a pior prova que eu fiz naquele ano. Então, foi assim, eu fui, acho que pior ou igual ao meu primeiro ano de cursinho. E sendo que em todas as outras eu estava mandando muito bem. Cheguei a gabaritar a FAMEMA, fui no Enem fui muito bem, na Unifesp fui muito bem, na Unicamp fui muito bem. E a que eu queria realmente, que era a USP, não rolou, entendeu? E aí eu falei, cara, agora tem duas opções, né? Faço mais um ano de cursinho para seguir, entre aspas, pelo meu sonho, que era passar na USP, ou eu vou me aventurar por aí. E aí eu falei, cara, vou fazer USP. Vou voltar pro cursinho, mandei mensagem pro coordenador lá do cursinho e falei, cara, quero fazer, vamos conseguir uma bolsa para continuar aqui. E ele falou, cara, por mim, fechado. Bolsa de 100%, vamos fazer acontecer, tamo junto nesse propósito, vamos lá. E aí, cara, fiz a matrícula, me inscrevi e o Enem ele sai um pouco depois, né? Então eu já tinha desistido um pouco de todas as outras faculdades, estava bem consciente que ia voltar para a USP. E aí começa aquele negócio, né? Será? Será que eu vou mesmo? Será? O que que eu faço, né? Tipo, mais um ano de cursinho, mais um ano pesado. E a mãe virou para mim e falou assim: filho, vamos fazer sua inscrição na faculdade que você passou, só para a gente, assim, ter um segundo plano, se quiser? Eu, não vamos fazer, quero fazer o USP, vamos lá. Bati o pé que não queria. E aí fui até viajar para antes de começar o cursinho, que eu sabia que ia ser pesado, falei, vou dar uma viajada para dar uma respirada para voltar. E ela falou assim: "Ah, eu estou programando uma viagem para Minas aí, para conhecer um pouco sobre lá. Faz um negócio, vou estar na cidade mesmo, né? Me passa uma procuração sua, que eu faça a sua inscrição lá, só para fazer, né?" Eu falei: "Ah, beleza, você vai tá por lá, pode ir." Lógico que ela não ia para lá, né? Ela foi só para fazer para mim. E ela foi lá, fez a matrícula no meu nome, e, e aí, cara, nos 45 do segundo tempo, eu falei, eu vou para Minas. E aí eu falei, vou me aventurar, quero morar sozinho, quero ter minha independência, quero crescer um pouco pessoalmente, e fui para Minas, na loucura. Cheguei, saí de São Paulo, eu amo Viçosa hoje em dia, tá, gente? Só para contextualizar para vocês, mas cheguei, saí de São Paulo, primeira coisa que eu encontro chegando na cidade é uma charrete. Falei, caraca, que legal, né? Uma coisa meio esporádica, uma charrete, você na rua. Aí, beleza. Onde tem um Mac e tal, perguntando pra galera, onde tem um Mac, um shopping pra gente comer alguma coisa? Cara, aqui não tem shopping, não tem Mac, não tem nada. Falei, meu Deus, e aí, que vai rolar agora? Mas, assim, foi uma experiência fantástica. Minha intenção era, já tô aqui, eu vou fazer 6 meses, talvez eu tranque a faculdade e estude pra USP de novo. Cara, depois de 6 meses de Viçosa, você não quer sair de lá. Assim, para quem não conhece, é uma faculdade muito, muito, muito boa. A galera é muito legal, a cidade é muito universitária, assim, ela gira em torno da faculdade mesmo. Então é um ambiente muito bacana, assim, tanto para você curtir de festa, para curtir a parte acadêmica, curtir a faculdade. E eu soube aproveitar bastante meu primeiro ano. E aí depois, assim, depois de da ideia de trancar, de voltar para São Paulo, falei, vou seguir minha vida aqui mesmo, que é o que está fazendo sentido para mim. E assim, foi basicamente essa a minha ida para lá. Não, perfeito. Eu até pedi para você explorar um pouco mais isso, cara, porque sair de São Paulo e ir para Minas é uma cidade pequena, totalmente diferente. Que você viu aí que fala, putz, cara, esse lugar realmente faz sentido para mim, assim, quais foram os diferenciais aí na faculdade que você falou, putz, realmente vou querer continuar aqui? Legal. Então, assim, por ter feito.
2 anos de cursinho, a gente tem muito contato com a galera que vai passando em todos os lugares, né? Então eu tinha amigo em cada faculdade de medicina do país, assim. E eu sempre trocava muita ideia com ele, sempre fui muito comunicativo, perguntando como estava a faculdade, ainda com aquela pontinha assim, será que eu fiz a escolha errada? Então eu perguntava, oh, como que é aí, né? Como são as matérias, como são os professores. E o feedback que eu recebia, todas as coisas que eram boas, a minha faculdade ela podia oferecer algo parecido. Então talvez pudesse não ser a melhor estrutura, o melhor assim cenário de cidade, por exemplo, melhor estrutura da cidade realmente, mas a parte da medicina ela me satisfazia bastante. E os contras que tinham nas outras faculdades, a minha tinha prós muito bons. Então, contato com os professores, contato com os coordenadores, assim, a gente tem o WhatsApp, por exemplo, do pessoal da reitoria, da vice-reitoria. Então, é um contato que eu acho que não é tão comum de se ter em outras faculdades, por exemplo, de São Paulo. Eu sei que algumas pessoas, logicamente, têm isso, né, natural, mas lá é uma coisa bem acessível mesmo. A gente vai para casa dos professores fazer churrasco depois de prova, final de período, assim, vai todo mundo viajar junto, todo mundo pra piscina junto, sabe? É uma coisa que eu sinto que a gente tem uma relação bem próxima no interior. Outra coisa de oportunidades por estar no interior. Então, no hospital a gente consegue fazer bastante coisa, como tem baixa quantidade de residente, e as turmas são menores, pelo menos em Viçosa, a gente tem muita liberdade de estar perto do preceptor e ele colocar a gente para fazer as coisas mesmo. Então, fazendo uma comparação com alguns amigos meus que às vezes estão em centros maiores, mais referências, com muitos residentes, tal, a hierarquia, né, vai pulando. O pessoal que está no primeiro e segundo ano acaba ficando olhando mais do que fazendo. E lá é bem ao contrário, assim, lógico que tem hierarquia como todo lugar, mas por ter menos gente, por ser um negócio mais de amizade, assim, pouco hierárquico, a galera sempre te ajuda bastante. Então, até o pessoal que é interno, que é residente, te coloca para fazer as coisas, te ensina. Então, eu acho que essa experiência eu gostei bastante de lá. Assim, não me arrependo de ter ido para Viçosa. Pelo contrário, hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. Eu acho que é um lugar ideal, assim, para fazer faculdade. Tanto é que eu tô lá até hoje e super recomendo pra galera. E aí, cara, vamos então puxar o gancho do intercâmbio, que eu acho que tem um monte de gente aqui que está querendo saber mais sobre essa experiência. E eu queria começar com essa pergunta, né? Sabendo que você foi então para Viçosa, cara, era comum você ver alunos lá fazendo intercâmbio? Tinha alguém lá que serviu aí de uma referência? Existia essa cultura de estudar fora? Ou como que você teve esse insight, cara, quero ir para fora do Brasil, entendeu? Legal, boa. Cara, eu acho que assim, os meus insights para ir para fora, acho que a primeira, sinceramente, assim, não é puxando sardinha, não, mas acho que a primeira pessoa que eu vi que tinha ido para Harvard, que era possível, que mostrou isso foi você, sabe? Então, que você começou a compartilhar, depois quando você voltou para o Brasil com a questão do HackMed também, que eu participei da primeira edição que vocês fizeram lá, depois participei do curso também, que já fala um pouquinho mais sobre isso de empreendedorismo. É, cara, foi basicamente você e o seu grupinho que estava aqui naquele ano, que acho que me serviram mais de inspiração, de poder ver que era possível, mas ainda era uma coisa bem distante. Então eu via, falava assim, nossa, né? A gente, logicamente, dá uma endeusada na galera que está aqui, uma coisa meio que talvez seja errada, né? A gente é normal como todo mundo. Eu falo para a galera que a diferença que tem da gente que está aqui para a galera que está no Brasil são 10 mil quilômetros, porque de resto todo mundo consegue chegar, né? Tendo um bom planejamento, tendo um bom foco. É, Lógico que tem muita burocracia, é complicado, é um processo difícil também, mas dá para chegar focando, dá para vir para cá. Então é uma desconstrução legal que a gente tem que fazer. E eu acho que assim, a primeira pessoa que tornou um pouco mais palpável foi você, o seu pessoal daquele ano. E depois a gente vai começando a entrar nesse mundo de acompanhar a galera que está aqui. E aí é um negócio sem volta, né? Você vai vendo que chegou mais um, aí foi embora outro, aí chegou outro, aí você vai mandando mensagem, tentando coletar um pouco mais de informação. E aí eu acho que foi bem legal. Uma coisa que eu senti muita falta na época que eu estava do outro lado, né, no Brasil, vendo a galera que estava aqui, foi de conhecer um pouco mais, assim, né? Porque a galera não fica por conta de postar o dia inteiro e todo dia, como é que é a aplicação do processo e tal. Acho que o que você faz é uma coisa bem legal. Comecei a fazer também no meu Instagram e outras pessoas também fizeram nessa trajetória, mas tinha pouco acesso ainda à informação. Então, sempre ficava aquele negócio assim, pô, o cara fez, mas é porque o cara está numa instituição muito renomada no Brasil, que só consegue porque está na USP. E eu acho que isso é uma coisa da hora que a gente tá vendo. Eu estando aqui, eu consigo ver que tem muita gente de muitas outras instituições. E isso é bem legal. É Só não uma é galera. divulgado, né? Não é Exato, divulgado. exato. Eu acho que acabou dando uma centralizada nessa opinião da galera, porque a USP ela tem uma constância de mandar as pessoas para cá. Então fica meio que no pensamento pessoal
que vocês estão sempre vindo para cá, porque vocês estão mesmo, mas outras pessoas estão sempre aqui também. Então, conheço gente que está na Unicid, conheço gente que está na UFV, que sou eu, tem gente, putz, de um monte de faculdade, tem gente de Goiás, tem gente de Recife, tem gente de muito lugar aqui. Então, isso é uma coisa bem legal mesmo. Da Bahia, tem gente de todo lugar, de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tem de todos os lugares, assim. E muito brasileiro mesmo, a comunidade é bem forte aqui. E, basicamente, assim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ter essas referências, eu já pensava muito em tentar extrapolar um pouco, porque, querendo ou Logo no não, primeiro ano, isso, Felipe? logo no primeiro ano, assim, porque eu vim com essa pontinha, eu acho que essa pontinha de não ter ficado em São Paulo, ela sempre foi um fogo para mim de tentar procurar outras oportunidades. Porque como eu sentia, talvez, que eu não estava, inicialmente, né, no lugar onde eu queria no começo, eu sempre tentava ser um pouco mais, para tentar compensar de não estar onde eu achava que eu ia estar, entendeu? Eu não acho que isso foi um erro, acho que faz parte do processo. Hoje, talvez eu não teria esse pensamento, mas teria a mesma atitude de tentar, né, buscar cada vez mais, mas não por um ressentimento, e sim por uma questão de querer crescer, de evoluir. E logo no primeiro ano eu comecei a fazer bastante projeto. É lógico que você é calouro, né? Você não sabe muita coisa, mas tudo que dava, assim, eu tentava fazer. E também pegando referências suas e de uma outra galera que estava aqui, gostava muito de atlética também. Falava, cara, esse negócio aqui, eu gosto de esporte, gosto de trocar ideia com a galera, gosto de rolê também. E eu falei, pô, acho que é um negócio bacana de entrar também. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na Atlética, porque isso é uma coisa bem legal também. Atlética e bateria foram as primeiras coisas que eu entrei na faculdade. No cursinho que eu falei que eu fazia, no Poliedro, ele é bem perto da Unifesp, da Paulista, né? Então, muitas vezes, quando tinha a hora do almoço, eu ia almoçar rapidão para voltar para estudar, ficar frenética durante a tarde toda. E aí a bateria 51 da Unifesp, ela parava na frente do Poliedro e tocava para anunciar festa que ia ter, para incentivar a galera também, né, para treinar também. E cara, aquilo ali mudou um pouco o meu cursinho na época. Porque eu voltava do almoço, tava a galera tocando. Eu lembro que assim, eu passava, eu ficava olhando, ficava arrepiado. Eu falava, meu, um dia eu vou estar ali. Um dia você eu tocando, um dia você eu na Atlética, com cabelo raspado, todo colorido. E isso me dava muita força para continuar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu, eu quero ser grande, eu quero estar na Atlética, eu quero ter ambições bacanas, fazer parte de todos os projetos possíveis, porque eu acho que a gente tem que conhecer de tudo para escolher o que gosta primeiro. Então, isso é uma coisa que divide um pouco opiniões. Tem gente que acha que não tem que focar no começo em fazer um monte de coisa, tem gente que acha que tem que focar. Para mim, está funcionando muito bem. Eu focava em um monte de coisa ao mesmo tempo, e é lógico que você não consegue ter grande destaque, talvez, em tudo, tem suas falhas nesse processo também, mas para mim serviu para eu conhecer tudo que eu queria. Hoje eu me sinto um pouco mais focado nos projetos que eu gosto de fazer, e estou um pouco, assim, aprendi a falar não para várias coisas e a concentrar meus sims em coisas mais importantes, que tem mais a ver com a minha personalidade. E isso foi logo no primeiro ano. E logo no segundo ano já bateu a pandemia, que foi quando começou a minha história para vir para cá. Cara, isso é muito interessante que você falou. Acho que tem alguns pontos que eu queria ressaltar aqui, mas eu concordo com você. Acho que os primeiros anos da faculdade, principalmente quando você é calouro, um dos melhores jeitos de você aproveitar é conhecer o máximo de oportunidades que a faculdade te oferece. Porque é meio difícil você dizer, cara, realmente atlética para mim, se você não conhece as outras coisas, né? E sabe, putz, às vezes você encontra outra coisa que também te interessa e talvez você não teria dado oportunidade para isso, né? Eu tenho até outro vídeo que eu falo sobre isso, como aproveitar o começo da faculdade, mas, cara, eu vou muito nessa linha. O primeiro ano é o momento de você conhecer, de você experimentar, e aí depois você toma essa decisão, porque depois do segundo, terceiro ano mais para frente, você inevitavelmente vai acabar se encontrando em algum grupo, e aí a oportunidade de você conhecer outra coisa é muito difícil. Ninguém começa um projeto no quarto, quinto ano da faculdade, muito difícil assim, né? Mudar totalmente. Se vou entrar agora pro centro acadêmico, no internato, não acontece isso. Então, os primeiros anos eu diria que sim, são esses que a gente tem que aproveitar. E uma outra coisa que você falou legal que eu também gostaria de pontuar aqui é sobre essa questão da distância, né? Você falou, pô, a diferença entre quem tá aqui e quem tá no Brasil é 10 mil quilômetros. E eu coloco isso até a gente, às vezes, em relação a quem tá aí e é americano, por exemplo, não é brasileiro, né? Muitas vezes a gente se coloca para baixo, tem um pouco dessa síndrome de vira-lata, de que os caras que estão aí em Harvard são muito melhores do que a gente. Mas é isso, cara, no fim. É, eu acho que é mais uma questão de oportunidades mesmo, do que realmente os caras serem muito diferenciados. Obviamente que você tem um nível muito alto aí dentro, mas tem muito brasileiro muito bom também, cara. E eu tenho certeza, da minha experiência, quando eu tive aí em Harvard, eu vi, cara, tem muita gente muito boa no Brasil.
que, cara, de pau a pau, assim, com o pessoal muito fera aí de Harvard, se não até melhor, sabe? Então, eu acho que a gente tem que desconstruir um pouco isso, né? Essa síndrome que a gente tem, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para oferecer como brasileiros também. Então, eu acho que é só isso. E, obviamente, falar, mano, puta, muito legal o projeto que você tá fazendo aí, Felipe, porque eu acho que é isso, divulgar para mais pessoas. Eu sou super a favor disso. E a gente fala muito na inovação, né, aqui no HackMed. Depois que você é picado pelo mosquito aí da inovação, não tem mais volta, né, cara? Você não desvê mais nada. E aconteceu com você aí na questão do intercâmbio, acontece com quem entra para esse mundo aí de tecnologia, inovação, que não fazia ideia que era possível trabalhar com isso na medicina. Tem coisas que você não tem mais como desver. E aí tem os pontos positivos e negativos, né? Você vai ficar para sempre envolvido com essas questões. Mas, cara, muito legal. Então você falou que você entrou na faculdade, suas referências foram basicamente o pessoal que era de fora, principalmente o pessoal que você via aí nas mídias sociais, né? Um pessoal que era da minha turma, que estava aqui também. A faculdade ofereceu algum tipo de suporte para quem queria fazer intercâmbio? Como que era isso? Não, a nossa faculdade, ela tem um departamento de relações internacionais, tem alguns programas de intercâmbio, mas assim, eu tinha um foco bem específico. Eu acho que muito influenciado pela galera que estava aqui, eu eu falei, cara, eu quero mirar no melhor e eu não quero tirar isso da cabeça, assim, sabe? Na minha opinião, eu acho que Harvard traz uma parte que mexe muito com os sonhos da gente. Porque tem outras faculdades tão boas, ou assim, em alguns pontos até melhores que Harvard, aqui nos Estados Unidos. Só que Harvard é que a gente vê no filme. Harvard é que a gente vê desde criancinha, passando na Disney e pensa no Harry Potter, sabe essas coisas? Então, eu acho que mexe um pouco com sonhos, uma parte não racional, mas uma parte sentimental da gente. E se eu perguntar, assim, para uma grande parte da população do Brasil, muitos vão saber o que é Harvard. E muitas pessoas vão saber o que é Stanford, por exemplo, que eu acho que são, assim, duas tops daqui. Só que mais gente vai saber o que é Harvard, porque eu acho que está mais enraizado na cabeça da galera. Até pelo tempo de criação, etc. Então, quando eu estava no Brasil, eu nem pensava em Stanford, não pensava em Yale, Mayo Clinic, Johns Hopkins, tipo assim, eram nomes que para mim eram, assim, mais um. E Harvard não. Harvard mexia com o meu coração, assim, e falava, cara, eu quero estar no melhor, e eu achava que aqui ia, assim, ia poder me oferecer isso. E a faculdade, assim, ela tem esses outros contratos, é, tem parte de incentivo, tem também a parte do centro acadêmico, com CLEV, né, e FMSA, tem essas coisas. Não tem FMSA na minha faculdade, mas tem a CLEV, que, no fim das contas, acaba sendo um processo bem parecido e meio conjunto, até onde eu sei. Mas eu queria vir para uma coisa mais, assim, mais disruptiva, na minha opinião. E comecei a tentar buscar por fora. Porque uma coisa assim, que a gente tem que ser muito honesto, eu acho que qualquer processo que você for fazer, é você ser honesto consigo mesmo e entender o ambiente que você está, quais são suas limitações e como quebrar isso. Então, uma coisa que assim, não tem como você negar é que Viçosa, ela tá no interior, show de bola, medicina top, a gente pode fazer muito mais coisa no ambulatório, nos hospitais, mas está no interior. Então, tem uma limitação geográfica. E eu pensei, cara, como que a gente pode extrapolar essas limitações geográficas, né? Como é que a gente pode ter contato mais com Belo Horizonte, como é que a gente pode ter mais contato com o Rio, como é que a gente pode ter mais contato com São Paulo? Porque eu acho que a galera que estava na faculdade aqui em São Paulo, os meus amigos, eles estavam muito mais conectados entre si. As faculdades são próximas umas das outras, eles se encontram nas festas, se encontram nos jogos, se encontram em muita coisa durante o dia todo. Muita gente já estudou junto, que faz parte da mesma escola, etc. Lá em Viçosa não. Viçosa tem uma faculdade de medicina e a outra faculdade de medicina fica pelo menos uma hora dali. Então, eu não tenho acesso tão facilitado. Eu estava sentindo muita falta dessa parte de networking, de poder fazer parte de grandes projetos. Eu acho que capitais favorecem bastante isso. E aí, 2019, investi bastante em conhecer muita coisa de projetos, me enfiei em tudo da faculdade, tudo que podia. Eu me colocava, descobri pessoas nesse meio do caminho na minha faculdade que se destacavam. Hoje em dia, tenho a oportunidade de falar que meu mentor e assim um grande amigo que eu fiz na faculdade é o rapaz que está comigo, é o Thiago Stanley. Ele tem um Instagram também e a gente tem uma proximidade muito grande. A gente tem nossa empresa juntos, né? Que é o Smart Med. E isso foi assim, foi um processo muito legal, porque quando eu estava na faculdade, eu perguntei, cara, quem que na época da galera da primeira turma, assim, ele é da primeira turma da minha faculdade. Quem que era destaque? Todo mundo falava, Thiago Stanley, porque ele criou um monte de projeto, fez um monte de coisa. Eu falei, cara, beleza, se ele é referência daqui, eu vou atrás dele para saber como é que ele fez. E aí entrei em contato com ele, comecei a conversar, saber o que ele tinha feito de projetos. Ele foi me mentorando, me falando quais projetos eram legais, que eu podia criar novo, e sempre me dando muita oportunidade para crescer. Eu acho que é legal porque muitas vezes essas pessoas aparecem na nossa vida do nada. Muitas vezes a gente corre tanto atrás para ter um mentor, e às vezes esse mentor aparece do nada para gente.
E foi o caso mais ou menos dele. E ele, assim, me deu todas as oportunidades que eu tive na faculdade, me incentivou a fazer tudo que eu queria, me incentivou a fazer estágios, me incentivou a ir para fora. E uma das coisas que ele me incentivou foi correr atrás de fazer coisas grandes. E eu comecei a fazer vários projetos na faculdade, que nem eu falei, só que aí veio pandemia, né? 2019 que eu entrei. E aí 2020 veio a pandemia, travou tudo, voltei para São Paulo e falei, beleza, e agora? Eu posso parar e ficar de boa, aproveitar umas férias aqui, ou eu posso aproveitar esse momento para fazer tudo que eu posso, que eu não vou ter faculdade mesmo, aproveitar o contexto de não ter nada para fazer. E aí, o que eu pensei na época, né? Influenciado por alguns outros projetos que estava participando, o pessoal fazendo congresso online. Eu falei, cara, tá aí uma coisa bacana, porque uma coisa online vai conectar Viçosa com São Paulo, com BH, com Rio e quem sabe até fora. E nisso, a gente descobriu um amigo nosso que estava fazendo faculdade, que estava fazendo. Minha namorada, ela veio para cá também, né? Ela já está no Brasil de novo, mas ela descobriu que tinha um amigo dela, do cursinho, de Minas Gerais lá, que estava em Harvard também. Aí, cara, aí foi muito mais palpável pra gente, porque eu não te conhecia, por exemplo. Então era uma coisa distante. Agora não. Agora o amigo da minha namorada que fez cursinho com ela tá aqui em Harvard. Cara, se ele consegue, a gente vai conseguir também. E foi o empurrão que faltava, assim, pra gente, sabe? E a gente entrou em contato com ele, é o Eduardo Lobo, não sei se é a oportunidade de conhecer ele, mas assim, um cara fantástico. Conhece ele? Conheci, participou do HackMed também, pô, Ah, cara, é muito verdade. No querido mesmo ele, grupo. cara. Conheci, É, conheci ele em Boston, depois quando eu voltei pra lá, ele tava lá na época. Um cara legal. muito bom, sensacional também. Então, aí foi nesse momento que a gente conheceu ele. A gente conheceu uma outra amiga nossa que é a Júlia. E, cara, aí começou a abrir nossa mente, porque eles começaram a falar assim: meu, é possível, esse é o caminho, dá para seguir dessa forma. E começaram a apresentar outras pessoas pra gente. A gente conheceu o chefe deles na época, que hoje é o meu chefe. E a gente falou: cara, vamos trazer essas pessoas para falar com a gente aqui no nosso evento. E a gente levou. O pessoal foi online, a gente aproveitou a era que tava todo mundo hypando no digital. A gente conseguiu mais de 5 mil pessoas participando com a gente, vários nomes legais, tanto do Brasil como de fora. Na época, assim, foi o Paulo Musi, Bernardo Presti, foi uma galera, assim, que o pessoal do sétimo ano também, que eu acho que é um pessoal bem pra frente, assim. Então, foi muita gente bacana e um contato foi levando ao outro, a gente foi crescendo, Bruno Farnetano, o próprio Thiago Stanley participou, e alguns contatos daqui de Harvard. A gente conseguiu, na época, chamar uma galera, né? O pessoal do Jaleco também participou, o Cotini e tal, muita gente bacana do empreendedorismo em várias outras áreas. O Cauê participou também com a gente, É foi um dos verdade. convidados. E o Dr. Roger Dias, que está aqui em Harvard também trabalhando com inovação, participou. Foi na mesma palestra que o Cauê, inclusive. Sim. E aí, cara, a gente teve contato com essas pessoas aqui de Harvard. E a gente fez acho que um bom trabalho no congresso, o pessoal gostou bastante, a gente começou a estreitar mais relações com esses médicos e professores daqui, e a gente pediu uma oportunidade. E aí o nosso grande doutor Rafael Rezende, o Rafa, que é meu chefe aqui, meu PI, que a gente chama, Principal Investigator, né, da pesquisa, ele falou que podia dar uma oportunidade para a gente, claro, passando por um processo seletivo, para a gente ficar 5 meses aqui. A gente falou, cara, deu certo agora, hein? Agora é fazer a entrevista, mandar bem nela, que vai dar certo. Aí a gente fez a entrevista, uma parte toda em inglês, que eu posso contar um pouco mais para vocês do processo, e a gente foi aceito. E aí, cara, nesse dia eu falei, meu, agora vai rolar. Agora, assim, agora eu tô indo para fora, para onde eu quero, vamos fazer valer a pena. E só que Isso tava na foi quando, pandemia. Felipe? Foi depois da pandemia? Acabou quando? 2021 já? Cara, foi no final de 2020, se eu não me engano. Final de Tá. 2020, só que aí tinha um problema das fronteiras. Tava fechado, a gente não podia vir, então a gente teve que prorrogar muito tempo depois. Foi ótimo, fui juntando dinheirinho também, né? Porque aqui as coisas são em dólar, então 6 vezes a mais que no Brasil. É, Aí fui juntando dinheirinho, fui maturando mais o processo, aproveitei para conhecer muita gente nesse meio tempo, incomodei o Cauê umas 10, 20 vezes para perguntar quem que ele conhecia que estava aqui em Harvard, se ele podia fazer reunião comigo, e o Cauê é sempre muito simpático, não é puxando o saco não, mas tem muita gente que é muito ocupado e não tem como dar atenção, mas o Cauê é uma pessoa que, acho que a galera que está assistindo a gente pode comprovar isso, tipo, a gente manda mensagem, ele faz o máximo para responder, para ajudar, então, na época, foi muito importante para mim. Não sei se um dia eu já te falei isso, mas você faz parte muito desse processo que eu vivi, da onde eu cheguei, porque eu conheci o HackMed através de você começou a trocar ideia comigo. Eu já tinha passado pela oportunidade, mas até então não tinha contado para ninguém ainda. E aí, assim, deixei isso guardado para mim, mas fui tentando pescar algumas coisas com todo mundo. E você me passou vários contatos de pessoas que vieram para cá. Comecei a trocar ideia com a galera, conheci o Marcinho, conheci, putz, uma galera toda que veio para cá, o Edu, a Ju,
Eu acho, Você. Felipe, tem uma coisa que você fala aí na sua frase que às vezes a gente fica com muito medo da negativa, né, cara? Eu tinha isso Uhum. muito também nos Estados Unidos, medo de falar com as pessoas e incomodar as pessoas. Mas às vezes você precisa meio que dar a cara a tapa, né? E você nunca sabe, às vezes vai ter um cara aí que acaba te abrindo uma porta que você não esperava, né? O não você já É tem, isso. né? É, E eu acho que tem que fazer a sua parte, né? A pessoa, se ela vai ter tempo de responder, se ela vai ter disponibilidade, se ela vai querer te responder, aí é dela, assim. E também se não responder, não fica bravo também, faz parte da vida, né? Às vezes a pessoa tá muito ocupada, tem outras prioridades, mas é isso. E graças a Deus eu consegui vários contatos bacanas que me ajudaram a entender um pouco mais como que seria aqui, como aproveitar melhor a oportunidade. Daniel Eringer também, não sei se você conhece, mas assim, são pessoas fantásticas que passaram pela minha trajetória e todas essas pessoas acho que me incentivaram muito a fazer o Instagram indiretamente. Porque eu pensei, cara, eu tive acesso a tanta gente boa, indo atrás, assim, ralando muito para conseguir o contato, que eu acho que eu posso ser uma ponte bacana para quem está no Brasil e ter alguém assim para perguntar as coisas. E eu tive tanta ajuda para chegar aqui, como é que eu não posso ajudar as pessoas a chegarem aqui também? Então é um negócio de payback muito grande que eu tenho com a galera que está no Brasil. isso é muito comum, acho que principalmente para quem está trabalhando com inovação, cara. Parece que a gente é muito colaborativo. Eu acho que a gente tem essa sensação, puta, cara, tenho que trazer isso para mais pessoas. Acho que era o que me fez criar o HackMed, sabe? Putz, eu descobri um mundo aqui de inovação que a gente não tem na faculdade. Eu tô falando, pô, tô na USP aqui, que em teoria eu achava que ia ser a melhor faculdade do mundo, né? Quando eu tava no cursinho. E eu vi que um monte de coisa a gente não teve lá e que, cara, talvez a maior parte das pessoas não vai ter acesso nunca a isso se alguém não for lá e mostrar esse mundo para esse universo que existe, né? Então acho que isso foi o que me motivou a começar e, cara, eu sempre tentei muito fazer isso mesmo, de, cara, tentar falar o máximo. Às vezes acaba acontecendo. Imagino que você também recebe um monte de mensagens, às vezes é difícil, você acaba perdendo uma ou outra, mas eu sempre tentei ter esse espírito, cara, de tentar compartilhar com as pessoas o que eu aprendia. E isso é legal que você vê que vai passando adiante, né? Tipo, você agora tá fazendo isso com as pessoas que te acompanham. Provavelmente você vai tocar em uma outra pessoa que vai fazer a mesma coisa com o próximo. Quando você vê, vira uma bola de neve, assim, que você nem consegue mensurar. Hoje eu até perco de noção assim o impacto que uma ação lá no começo fez e hoje a pessoa tá em outro patamar assim por conta de uma coisa mínima assim que na época eu nem dava muita bola, sabe? Mas você pode ser muito importante para essas tomadas de decisão das pessoas, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Isso é muito legal. Total. E acho que vai um pouco na linha do que a gente estava falando até antes da gente começar a gravar, que é quando a pessoa chega para você e fala, pô, sou seu fã, e você fica, caraca, mas estranho isso, cara, como assim? Tenho fãs. É engraçado. Mas eu acho que é Não, disso, doideira cara. total. É desse seu espírito também de compartilhar com as pessoas. Acho que as pessoas se sentem à vontade de conversar com você e se sentem acolhidas, assim. E isso é muito importante. É algo que eu tento fazer muito, assim. E eu acho que esse é o caminho para a gente criar alguma coisa de valor, assim. Legal. E é legal porque assim, a gente acaba virando uma comunidade, sabe? Exato. Eu acho que você vai ter muito mais, você tem muito mais tempo de estrada, né, do que eu. Então, acho que tem muito mais pessoas que passaram pelo seu Instagram. É, mas assim, é engraçado porque as pessoas começam numa posição muito formal, sabe? Tipo, eu lembro da minha mensagem até hoje para você. Eu mandei, era um texto que não cabia num direct. Aí eu tive que mandar um, aí eu mandei outro, um puta texto, aí você falou assim, manda um áudio pra mim. Fala, Felipão, tal, não sei o que, cara, bom que você falou disso, tô com um projeto no HackMed, não sei o que, vou passar meu WhatsApp pra você, me chama lá pra gente trocar uma ideia. Eu falei, caraca, cara, o cara me respondeu, e o cara me passou o WhatsApp dele mandando um áudio, sabe? É uma coisa que eu tento replicar bastante no meu, porque a galera manda mensagem, tipo assim, formalzaça, sabe? Assim, muita gente, né? Claro que não todos. E eu já chego e desconstruo tudo isso. Falo assim, ô, que fã nada, vamos ser brother, não sei o quê, vamos construir uma coisa da hora tal. E aí hoje É, as pessoas me chamam assim de Fê, de Lipe, e aí irmão, sabe? Eu acho que é uma relação muito mais da hora de comunidade, todo mundo junto, todo mundo se ajudando. E aí me manda assim, ô, achei um post da hora no do Cauê que você pode aproveitar, pode fazer uma collab, alguma coisa assim, ou então vamos fazer algum projeto, conhecer tal pessoa. Acaba virando uma coisa assim, de todo mundo trabalhando junto, sabe? Porque eu acho que uma coisa legal, que eu até aprendi muito aqui, é que todo mundo tem uma coisa a oferecer, sabe? É você se botar na posição de ouvinte e aprender um pouco. Então, cara, todo mundo que tá no meu Instagram, eu não tenho diferença nenhuma para eles, assim. Todo mundo vai ter uma coisa para me oferecer, eu tenho uma coisa para oferecer para todo mundo, a gente vai fazendo uma troca legal e vai sendo um processo bacana. perfeito, mano. E nesse sentido, quando você, cara, decidiu que ia para Harvard, conseguiu essa oportunidade e tal, como é que foi? Bom, você falou da sua preparação em relação
a projetos, né, que acabam gerando uma bagagem importante para o processo seletivo, né? Querendo ou não, Harvard é uma faculdade que valoriza isso, você ter projetos de liderança, como é um estágio de pesquisa também, eu imagino que essa parte de pesquisa também conte, tomar iniciativas aí que coordenar projetos, enfim, tudo isso conta bastante para ser aceito num programa como Harvard. Mas além disso, tem outros pontos, né, que são importantes, que, por exemplo, relacionado ao dinheiro, né? É um valor alto, querendo ou não, para morar em Boston, é uma das cidades, acredito, mais caras dos Estados Unidos, é muito caro Boston. E normalmente a gente não consegue uma bolsa muito grande ou total, né? Geralmente é uma bolsa parcial. Olhe lá, né? E aí eu queria saber como é que você fez. E o outro ponto também eu acho que é difícil, que é a questão do idioma, né? Então acho que a gente podia explorar um pouco isso aqui. Como é que você fez para conseguir, primeiro, em relação ao dinheiro, né? Como que você fez para juntar essa grana? Conseguiu algum tipo de bolsa, suporte? E depois a Legal. gente fala mais do idioma. Show, da hora. Falando sobre essa parte mais de parte financeira. Eu tive a sorte e o azar de estar na pandemia, então minha vinda para cá atrasou bastante. Foi bom, porque eu consegui um pouco mais de maturidade em termos de projetos, porque durante a pandemia eu não parei. E foi bom porque eu consegui juntar dinheiro. Então eu fui juntando, eu tive assim um ano e pouco para juntar. Então deu uma folga grande. Eu estava na pandemia, então eu estava em casa, não saía, não fazia nada, não tinha como gastar dinheiro também. E eu falei, cara, agora é hora de focar, né? Não tirar o padrão costumista aí de comprar as coisas, vou focar em guardar meu dinheiro para isso. Meus pais, assim, tiveram um papel fundamental em me ajudar, né? Tive um apoio familiar muito grande. É, eu mesmo, assim, comecei a fazer várias coisas na faculdade, depois que a pandemia acabou. Antes de vir para cá, eu tive um tempinho de faculdade ainda para fazer, na volta. E aí eu fiz bastante festa lá para tentar juntar dinheiro, assim, eu gosto dessa parte de organização de eventos e tal. Então eu fiz algumas coisas de projetinho assim. É, enfim, fui juntando da forma que dava, sabe? Fazendo várias coisas. Meus pais me ajudaram bastante. E aí, vindo para cá, é uma coisa bem complicada, porque você não sabe direito quanto você vai gastar. Então, assusta um pouco você não conhecer essa parte. Fui atrás de várias pessoas também para descobrir. Eu acho que tem que ter um planejamento prévio. Vindo para cá, eu descobri que tinha algumas empresas ou instituições que faziam a parte de bolsa. Já vou adiantar o final da história para vocês, não consegui nenhuma, mas eu acho que fazer parte do processo é muito legal e é um crescimento pessoal muito grande, uma autorreflexão muito legal. Eu acho que antes do processo seletivo que eu fiz nas instituições de bolsa e depois, eu acho que sou outro Felipe, sabe? Me conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais do meu impacto. Porque quando você chega aqui, são pessoas tão grandes, com sonhos tão grandes e com pensamento tão mais expansivo do que a gente imagina, que, cara, você vê que você realmente não está preparado para pegar aquela bolsa. E foi muito bom isso para mim. Eu apliquei para a Fundação Estudar, por exemplo, e fui até, eu e minha namorada, a gente foi até a final, e na final a gente não passou, foi a semifinal, eu acho, uma parte antes de ser o presencial, e a gente não passou. E começou com 40 mil aplicantes e foi para até 400 pessoas, e aí nessas 400 que a gente ficou, entendeu? Que dói o coração. Mas assim, super entendo o processo, foi muito bom, cresci muito, vi que realmente eu não estava preparado para pegar naquele ano. Eu acho que a gente às vezes acaba ficando assim, pô, né? Tipo, passei numa instituição legal aqui para fazer um intercâmbio, mas tem muita gente muito boa em todos os lugares do Brasil, assim, com projetos bem bacanas. E, enfim, não deu certo o programa da Fundação Estudar, mas estou trabalhando isso mais para frente também, que eu acho bem legal. E eu conheci aqui muitos dos líderes. Então, eu entendi um pouco mais do que eles estão buscando nos aplicantes. E eu vi que, assim, eu realmente não estava nessa linha. E eu passar pelo processo foi uma reflexão muito grande. Porque eles perguntam, cara, que você quer fazer, né? Na época eu falei assim, meu, quero trazer mais brasileiro para Harvard. E eu achava genuinamente que isso era uma coisa assim muito nobre. E é muito nobre, é legal. Mas e o como, né? Como você vai fazer isso? Então esse que é o negócio. Eu lembro até hoje, tem um grande amigo meu, que ele é o primeiro brasileiro a passar num PhD de engenharia aqui de Harvard. Chama Matheus, chama de Mateuzinho, né? É um amigo meu daqui. E é legal que Harvard te oferece a oportunidade de ser amigo de pessoas muito grandes que pensam, né, muito lá na frente. E eu cheguei para ele a primeira vez que eu conheci. Ele é um cara muito humilde, muito gente boa, mas ele é muito direto. E eu cheguei, tava conversando com ele sobre o processo e tal. E ele falou assim: ah, beleza, qual que é assim, seu propósito, né? Qual que é o seu sonho grande? A galera brinca aí lá, né? Aí eu falei assim, cara, quero trazer mais gente para Harvard, vamos deixar esse lugar verde e amarelo, né? Que acho o bordãozinho que eu uso lá no meu Instagram. Ele falou: beleza, mas assim, todo mundo quer. Tá vendo essas 200 pessoas que estão aqui na reunião, de brasileiros? Assim, todo mundo quer fazer isso. Ou pelo menos assim, 90%. Como é que você está pensando em fazer isso? Como é que você já está fazendo isso? Aí eu falei, cara, entendi onde é que eu não passei.
E aí foi que eu comecei a repensar bastante coisa. Então, essa parte de bolsa, eu acho que tem que ter um propósito muito bem definido para você ir atrás. Eu tinha um desconhecimento também, porque eu não conhecia muita gente que estava aqui. A medicina, ela acaba sendo bem restrita, outras áreas tem muito mais brasileiro. A medicina, ela é bem restrita. Algumas épocas do ano, só tinham 4 pessoas estudantes de medicina aqui, né, da graduação no Brasil. Então, tem poucas referências de como conseguir essas bolsas e como é que funciona para a gente. As instituições, naturalmente, elas valorizam um pouco mais para quem vai ficar mais tempo, para quem já tem algum projeto, etc. Então, eu acho que assim, essa parte de bolsa vale a pena, você tá sempre antenado, correr atrás, mas é uma coisa que você deve contar 100% com isso. Então, tem que ter um planejamento próprio. Eu, por exemplo, não consegui a bolsa, se eu não tivesse tido um planejamento anterior, eu não teria conseguido estar aqui, porque é um custo bem caro mesmo, assim, ele gira em torno, é lógico que é individual, né? Você pode morar numa mansão no Brasil, você pode morar num cubículo no Brasil, vai depender muito do seu gasto, da sua perspectiva. Mas eu acho que um valor confortável de falar para a galera, que eu falo no Instagram, varia de 2.000 a US$ 2.500. Se vocês me perguntarem isso hoje, eu não gasto isso. Eu gasto por volta de 1.300, 1.400, 1.200 em alguns meses. Mas é, tem que tomar esse cuidado porque você está chegando agora. Então, muita gente vem para fazer observer, por exemplo, não vem para ficar 5 meses, um ano. Então, é um mês que você não vai conseguir se planejar tão bem como ficar um ano aqui. Arranjar uma casa mais barata, fazer compras mais baratas. Então, eu acho que o planejamento financeiro ele é extremamente importante. E tem 4 coisas que eu falo com a galera que quer vir para cá para fazer um observer ou fazer uma coisa de pesquisa que tem que ter. Acho que primeiro é ter certeza para fazer um processo, né? Correr atrás disso. A segunda coisa é ter visto. Então, sempre a pesquisa, o visto vai ser feito pela faculdade. Se você vai vir para Observer, por exemplo, você pode vir com um visto de turista, B1, B2. Então, você tem que ter. Cara, o visto de turista ele dura 10 anos. Corre atrás e faz agora, tipo, para ontem, entendeu? Tem que ter isso em mãos para você conseguir. Porque quando a oportunidade de bater, você tem que estar preparado. E aí, já tira esse visto de turista, que a gente vai assistindo, já marca o visto de turista se vocês não tiverem, B1, B2, tem que fazer, dura 10 anos, assim, vale a pena ter. Em 10 anos você vai ter alguma oportunidade legal, pode ter certeza. E a terceira coisa é você ter essa parte financeira também, porque precisa, não tem como você vir sem ela. Você pode correr atrás, tem muita gente que faz vaquinha, acho muito nobre também a galera correr atrás dos sonhos. Tem muitas outras instituições, falei da Fundação Estudar, mas tem Fundação Maria Emília, tem Instituto Ling, dependendo da área, assim, né, não muito para medicina. Enfim, tem outras também que ajudam. Tem instituições privadas, eu sei que alguns bancos brasileiros dão incentivo, acho que o Caio pode falar melhor disso, que acho que teve mais contato, mas assim, acho que tem que correr atrás, mas saber que pode não dar certo. Então tem que ter um plano B na carteira, na manga aí. Exato. Acho que tem muitas coisas. E eu imagino que a último ponto que você não falou seria o idioma, né? O, Isso, o quarto ponto. E eu acho que já era o que eu queria trazer, inclusive. Como é que foi sua preparação em relação ao inglês? Se você já era fluente em relação a isso? E, cara, como é que você acha que as pessoas podem se preparar aí para chegar em Harvard com inglês que seja bom o suficiente para estar nesse ambiente? legal. Realmente, assim, eu não falei o quarto ponto, mas era justamente isso. O quarto ponto era o idioma. Tem que saber, cara. Infelizmente, quem chega para mim e fala assim, hoje eu não sei falar inglês, eu falo, meu, não desiste. Confia no processo, mas vai atrás do inglês, porque você vai precisar dele. Não tem como você vir para fora sem falar inglês. Se não sabe, se não tá afiado, é sua chance de correr atrás, né? Tudo que você não tem é a oportunidade de você ter. Então, vai atrás, faz um curso de inglês, nem que seja sozinho, mas assim, tem que dar um jeito de ter o inglês afiado. Não acho que ele precisa ser extremamente. Falar de fluência é muito complicado, porque a galera me pergunta no Instagram: você é fluente? Eu falo, meu, não sei se eu sou fluente, depende do contexto, depende da situação, assim, sabe? Trocar ideia, consigo trocar ideia com todo mundo. Agora, uma coisa muito específica, não sei nem se eu sei em português. Então, o que é a fluência, entendeu? Assim, depende do contexto. Eu morei com 3 moleques de faculdade. Aí eles falam só gíria, por exemplo. Bem de faculdade, assim, eles são, tipo, frat boys, né? Tipo, garotinhos de fraternidade. Então, eles falam só gíria, um monte de coisa, eu não entendia metade. No final, depois de morar 5 meses com eles, eu já estava entendendo tudo. Então, eu acho que você vai se adaptando um pouco ao contexto. É difícil falar sobre fluência, mas você tem que ter um inglês que você se sinta confortável em falar com as pessoas. E eu acho que uma coisa legal é quem vem para pesquisa, eu acho que tem que ter um conhecimento de inglês geral, né? E se der para dar um conhecimento de inglês de pesquisa, acho que é legal. Mas para oportunidades de observership, de clerkship, coisas mais médicas, mais clínicas, eu acho que o inglês médico ele é muito necessário. Então, assim, querendo ou não, é uma outra linguagem. Eu fiz uma live lá no Instagram, depois vocês podem ver também, que a gente fala exatamente sobre isso, sobre inglês médico e oportunidades no exterior. E, cara, assim, é complicado. Dá para vir sem saber inglês médico?
Dá. E eu vim. Só que, ó, é suado, viu? Se eu pudesse repensar, eu teria estudado um pouco mais de inglês médico antes de pegar oportunidades médicas aqui. Por quê? Dá para fazer, que nem eu falei, porque o inglês você vai saber. Só que é igual falar de medicina no Brasil, entendeu? Se você pega um grupo de amigos e tem gente da medicina e tem gente de fora da medicina, a galera que é de fora da medicina boia quando a gente está falando de medicina. Que é muito termo médico. O medicinês é uma outra linguagem, né? A galera até brinca que. Não brinca, não, né? Tem um estudo, né? Nem sei de onde é, posso estar até falando besteira, mas eu vi em algum lugar, alguma coisa assim, da quantidade de palavras médicas e termos médicos que existem, dá quase uma linguagem completa, diferenciada, assim. Então, você tem que aprender o inglês médico para você poder participar. Minhas oportunidades aqui teriam sido muito mais proveitosas se eu soubesse falar o inglês médico também. Mas com o inglês normal, acho que é um primeiro passo bem legal que você vai ter. Perfeito. E acho que talvez uma dica nesse sentido dá para começar pela área onde você vai atuar, né? Se você for para o departamento de Tá. cardiologia, comece estudando ali os termos que você vai usar no seu laboratório, né? Muita coisa vai ser mais específica também. Então, você acaba querendo ou não se especializando em alguma área quando você vai para Harvard, né? Então, você pode começar Uhum. desse jeito. Acho que é um jeito fácil de você, tipo, pô, medicina realmente é muito ampla, né? Foca primeiro no, talvez, o que você vai estudar. Acho que pode ser um bom primeiro passo aí. Assim, pro pessoal que está pensando em estudar fora hoje, talvez está na faculdade, ou às vezes está no vestibular, mas já tem essa vontade, sonha em um dia ir para fora. Você tem alguma dica aí pro pessoal, cara? Cara, eu gosto dessa pergunta, porque eu falo, confia no processo. Eu acho que isso serve para qualquer fase da sua vida, sabe? No cursinho, confia no processo que vai dar certo, consistência, né? Eu brinco muito que eu não sou o gênio da sala, eu não sou o melhor aluno da sala, eu tô longe de ser disso, sabe? Mas eu sou um cara muito sonhador, muito batalhador, dedicado. Eu acho que constância, ela, quando a gente não tem talvez a genialidade, a gente tem a constância que tá ali para ajudar a gente. Então, bater cabeça mesmo, sentar, é um processo complicado, burocrático, mas possível. Isso que a gente tem que deixar muito claro. Complicado, burocrático, mas possível. Então, eu acho que essa é a beleza de qualquer processo. Nenhum processo vai ser fácil. Se for fácil, não tem nem graça, né? Então, eu gosto pelo menos de coisas desafiadoras. E a ideia que eu deixo para vocês de aplicar para fora vai atrás de pessoas que já fizeram isso antes, que isso ajuda muito, incomoda mesmo, né? Claro que com um filtro assim de não passar dos limites, mas aproveita realmente quem está disposto a te ajudar. Tem muita gente, não são poucos. Você vai conseguindo um contato de um contato de outro e confia no processo, dá certo. Eu acho que assim, para você vir para cá, tem também quatro coisas que eu gosto de falar. Primeiro, você ter a certeza, assim, qualquer oportunidade, tem que ter a certeza que você quer. Porque se você meio que quiser, você meio que vai conseguir e não vai dar certo. Então, você tem que ter certeza que você vir para cá, tem que ter um preparo, não digo nem só curricular, mas um preparo geral para você vir para a oportunidade. Acho que tem que ter contatos estratégicos e tem que ter a sorte, né? Seria a oportunidade de você pegar na hora certa. Então, o visto, por exemplo, é você estar preparado para quando chegar a oportunidade, o seu currículo é você estar preparado para quando chegar a oportunidade, e os seus contatos que você fazendo ao longo da sua trajetória é o que vão, talvez, refinar tudo que você tem. Então, se eu não tivesse conhecido meu professor daqui e não tivesse preparado, não teria passado a oportunidade de ele estar precisando de alguém para vir para cá. Então, acho que tudo se conecta no final. O professor de Harvard falava que a gente tinha que estar com as anteninhas ligadas aqui, porque às vezes a oportunidade passa e a gente nem vê porque está despreparado, né? Então acho que Exato. a importância da preparação é porque você enxerga as oportunidades que outras pessoas não enxergam, né? Então eu acredito muito nisso. E inclusive eu gravei um vídeo no meu canal recentemente falando sobre um livro que eu li. A gente vai falar depois aqui, vou deixar o Felipe também dar a dica de livro dele mais para frente aqui. Mas eu falei sobre um livro que eu li recentemente chamado Garra, né? Em inglês é Grit, escrito pela Angela Duckworth, e ela tem uma frase muito legal nesse livro, que ela fala que talento conta, mas o esforço conta em dobro, né? Ela cria uma fórmula aí de como é que ela mensura, a partir de uma série de estudos que ela fez aí durante sua jornada, estudando alunos que tiveram alta performance, e ela chegou à conclusão de que quando você se esforça, isso na verdade conta duas vezes em relação ao talento que você tinha anteriormente. Por isso que eu acredito que realmente, se você é uma pessoa esforçada aí e dedicada, você consegue sim superar aquele cara que é muito talentoso, mas que às vezes não se dedica o tanto quanto você se dedica, né? Então acho que isso é, cara, 100%. Eu queria aproveitar, Felipe, que a gente está falando muito aí
dessa parte de você seguir as pessoas que podem ser exemplos, já deixa aí seu Instagram, cara, fala um pouquinho aí como é que a pessoa pode te achar, te encontrar, te mandar mensagem. Deixa aí pro pessoal que me acompanha também te seguir por lá. Boa. Instagram é @FelipeHong, RONG. E, cara, tem bastante conteúdo lá no feed para vocês aproveitarem. Tem nos destaques, tem mentoria coletiva gratuita, tem um monte de coisa para oferecer para vocês lá. E para mandar, conversar comigo, pode mandar no direct mesmo. Assim, dentro do possível, eu demoro para responder, mas eu sempre respondo todo mundo. Eu pego aquele final de semana para zerar o direct. Acho que o Cauê sabe bem o que que é isso, né? Pegar um dia para falar assim, Cara, não, você hoje eu vai vou ver zerar meu, tudo. meu WhatsApp é assim, cara. Eu não consigo dormir enquanto não tá zerado, assim. É. Então, fica uma E aí, loucura. pessoal, pode me encontrar por lá, pode mandar mensagem, super acessível, assim, dentro do possível, dentro do meu pouco tempo que eu tenho sobrando, é o que eu mais invisto hoje no Instagram, assim, eu tô levando uma coisa bem a sério. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas o meu novo xodózinho é o Smart Med, que é uma empresa que a gente abriu para falar sobre educação médica, e a gente tem um braço que é de internacionalização, então a gente tem mentorias também para ensinar a galera a vir para Harvard, etc. Então é uma coisa que está ganhando muito meu tempo e minha vontade, assim. Muito bom, Fê. É, você está pensando em fazer residência fora do Brasil? Você pensa em morar aí nos Estados Unidos, voltar para cá e continuar a carreira aqui? Como que tá esse plano aí? Então, cara, não sei te responder essa pergunta, espero que em breve eu saiba, porque é uma coisa que tem me causado muita dúvida. Eu tem muitos prós e muitos contras de estar aqui, e eu vim realmente para poder ponderar, né? Eu acho que por ter passado um ano, é bem legal que você consegue ter uma visão um pouco mais profunda. Claro que não tô aqui há 3, há 5, 10 anos, mas você consegue ter um pouco mais profunda do que ficar tipo um mês para saber passar férias 15 dias, etc. É diferente. Então, assim, hoje, deixar uma posição bem honesta com a galera. Eu acho que hoje talvez uma parte da minha felicidade, da minha parte de socialização, acho que socialmente eu sou mais feliz no Brasil, mas academicamente, profissionalmente, sou mais feliz aqui. Então, eu tô tendo que ponderar, assim, aonde que eu consigo equilibrar um pouco melhor as coisas. Aqui tem muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de você crescer. Uma coisa que eu acho bem legal aqui é que tudo que você se esforça, você é muito bem valorizado por aquilo, muito bem recompensado. Então, acho que isso é uma coisa bem legal. A medicina aqui tem bastante acesso à estrutura, acho que é uma coisa bacana também. E também tem aquela ideia de você morar fora, né? A parte financeira também aqui é muito melhor que no Brasil, em termos de ganho, assim, média, né? Lógico que tem discrepância em todos os lugares, mas eu tô confuso. Eu vim para cá para descobrir, eu tenho certeza que vou sair 10 vezes mais confuso do que eu entrei. E foi assim no ensino médio também, quando eu fui para o Canadá. Fui lá para me descobrir o que eu queria, voltei 10 vezes mais confuso, mas acho que faz parte do processo da confusão. E se não tem confusão é porque a escolha está muito fácil, né? A escolha é muito fácil, geralmente não é boa. Então, hoje a gente estava falando exatamente isso com o meu mentor e sócio e amigo, o Thiago Stanley. Ele falou assim, cara, quando a gente está em dúvida, é porque ou é muito bom, ou as duas opções são muito boas, ou as duas opções são muito ruins. Porque se for uma boa e uma ruim, você não vai ter dúvida. Então, acho que eu estou em dúvida entre duas opções muito boas, que é correr atrás dos meus sonhos no Brasil, correr atrás dos meus sonhos aqui. Então, estou na dúvida, mas assim, o que eu estou tentando fazer, que um amigaço meu, Daniel Ering, também me falou, cara, não deixa passar nenhuma oportunidade. Não se arrependa depois. Então, tanto é que eu nem estava fazendo observers oficiais aqui. Eu estava acompanhando um médico ou outro, que chama shadowing aqui, né? Você só acompanhar o médico informalmente. Eu estava fazendo isso. Ele falou assim, cara, você já está aqui, já está fazendo isso. Oficializa isso. Porque se um dia você pensar em vir para cá, você vai se arrepender de não ter oficializado. Então, aí eu falei, cara, eu vou tentar fazer de tudo para ter tudo certinho, caso eu mude de ideia no futuro. Então, comecei a fazer estágios oficiais, vou atrás de cartas de recomendação, estou fazendo a parte da pesquisa. Ele falou outra coisa muito legal, que é, não fica só na pesquisa, né, só de uma forma mais passiva. Tenta estar uma parte mais ativa em tudo que você faz. Então, uma coisa que eu comecei a fazer depois dessa nossa conversa que a gente teve, é escrever abstracts, assim, né, resumos para mandar para congressos. Aí já tive 2 congressos que eu participei com o pessoal do laboratório, que eles me deram a oportunidade também, você varia de laboratório para laboratório, pesquisador para pesquisador, que eles te darem a liberdade de você apresentar um trabalho que, em tese, assim, você fez parte, mas não é seu, né? Aquela propriedade intelectual não é sua, você ajudou. E meu orientador, ele é super fantástico, ele deixou eu ir atrás de um congresso para poder enviar. A gente até foi premiado nesses 2 congressos que eu enviei, o meu resumo deu tudo certo, assim, a gente ganhou awards, né, por esses dois. Então, foi um processo bem legal. Inclusive, isso é uma coisa bacana para a galera que está pensando na parte financeira. É, eu ganhei US$ 1.000 nesse congresso que eu mandei e ganhei o prêmio. E aí, meu orientador deixou tudo para mim. Ele falou assim, cara, vive mais um mês aí, fica com a gente mais um mês.
Então, isso é uma coisa bem legal, né? Ir atrás de congresso para você publicar, tem sempre muitas premiações aqui, por exemplo. Essa parte de pesquisa tem muito investimento. Isso é muito bom, porque você acabou abraçando uma oportunidade, deu certo e conseguiu novas oportunidades. Eu gosto muito de falar isso. Às vezes, uma oportunidade que você abraça aí te abre outras duas ou três que você nem imaginava, né? Então, isso aconteceu comigo também. E acho que esse foi um exemplo claro, assim, disso. Cara, você conseguiu ficar mais um tempo aí por conta de uma oportunidade que você poderia ter deixado passar, né? Você poderia falar, pá, não tem por que fazer isso e você. Mas aí não, você foi lá, persistiu, se inscreveu, arriscou, gastou um tempo em uma coisa que você não sabia se ia dar certo, mas foi recompensado no final Uhum. pelo trabalho que você teve. Acho que isso é muito legal, cara. Bom, eu acho que tinha mais uma pauta que eu queria trazer aqui antes da gente finalizar, Felipe, que é sobre justamente essa questão. Agora você está investindo um pouquinho mais no marketing digital, você está abrindo sua primeira empresa aí. Como que está sendo essa aventura no mundo do empreendedorismo? Você já tinha essa vontade de trabalhar com isso, com o mundo dos negócios? Estudava isso já de alguma forma? Ou é tudo meio algo novo para você? Legal. Cara, eu sempre tive muita vontade de estar mais perto desse mundo, mesmo antes da faculdade. Eu acho que a galera que gosta dessa parte de empreendedorismo, acho que desde pequenininho, assim, tem uma inclinação legal, né? Pelo menos a grande maioria. Então, na escola mesmo, no ensino fundamental, eu sempre pedia para minha mãe para a gente fazer brigadeiro para eu vender na escola. Sabe umas coisas assim de criança que é legal? E eu sempre tive essa vontade de ir atrás. Um pouquinho mais velho, quando eu estava no Canadá mesmo, eu fazia essas umas festinhas, tipo matinê pra galera, para poder pagar meu intercâmbio. Eu ia ficar também 5 meses no Canadá, e com essas festinhas que eu fiz, assim, de matinê, com a galera que era mais nova, lá no intercâmbio, eu consegui juntar um dinheirinho para poder ficar mais 5 meses. Fiquei um ano no total no Canadá, não era para ter ficado. Então, assim, essas coisas de meio que de correr atrás para fazer o próprio dinheiro, né, dar uma investida, empreender de certa forma, sempre me chamou muita atenção. E minha mãe, ela trabalha com isso, ela é dentista, ela tem o próprio negócio, e isso foi uma coisa que me incentivou sempre bastante, sabe? É uma mulher muito guerreira, que vai atrás das coisas. Meu pai também é fantástico, mas é minha mãe que tem uma empresa. Essa parte acho que eu peguei muito dela, essa parte batalhadora, de correr atrás, de fazer acontecer mesmo. E eu acho que é muito legal ter um negócio para chamar de seu. E isso, assim, eu sempre tive muitos projetos na faculdade, só que projeto é legal, só que é da faculdade. E eu sentia falta de poder falar assim, meu, isso aqui é meu, assim, é meu. Eu tô construindo e assim, eu posso ter meu propósito dentro dele, posso mudar o que eu achar necessário, posso ir para um caminho diferente. E isso me chamou bastante atenção. Aí, durante também a faculdade, conhecendo um pouco mais do HackMed, eu entrei no... Conhecendo um pouco mais, assim, da própria conferência que a gente participou lá, me abriu muito a cabeça. Achei bem legal a estrutura de pensar. Até foi bacana que o Cauê no backstage, gente, me perguntou assim, como é que a gente se conheceu mesmo, né? Não sei nem se ele vai chegar nessa parte, mas ele não vai lembrar quando eu conheci ele. Mas, né, a gente conheceu em outro momento que ele me conheceu, mas eu conheci ele como o Cauê do HackMed. Ele estava lá no evento, no dia todo atarefado, correndo de um lado para o outro para fazer as coisas. E eu cheguei e falei assim, cara, eu vou trocar uma ideia com esse cara aí. Eu quero trocar uma ideia com o Cauê. E aí fui conversar com ele e tal, conversei uns 5 minutinhos, foi muito prestativo, eu estava na correria, falei assim, quer ajuda com alguma coisa, não sei o que, pegar uma cadeira, eu pego a cadeira só para trocar ideia com você. E aí a gente foi conversando um pouquinho, lógico que ele não vai lembrar disso, que estava na correria no dia a dia, no dia lá da conferência, mas depois eu também entrei para o programa de inovação que ele tem, que é o RIP, do HackMed também, e lá foi bem bacana, que eu consegui abrir bastante a cabeça, entender um pouco mais de modelo de startup, modelo de time, de como achar um problema, né? Começar pelo porquê, etc., ter um propósito. Então, acho que tem uma pontinha também de HackMed no que eu venho construindo. O meu sócio, hoje em dia, ele tem experiência com outras empresas, ele já é um médico formado, ortopedista, tem Instagram também, já tinha produto digital, e me deu uma super oportunidade de entrar com ele, de conhecer um pouco mais desse mundo, me dando uma estrutura, assim, que facilitava, né? Em termos de investimento, me ajudou bastante. E, assim, acho que as portas vão se abrindo. Eu gostei de estar dentro. E a hora que eu vim para cá, a gente achou uma oportunidade bem bacana, porque hoje a gente não tem muitos players no mercado que falam sobre internacionalização da medicina, e eu acho que a gente tem um espaço bacana a ocupar. Claro que tem outras pessoas que fazem isso também, mas eu acho que ainda hoje tem um espaço legal para todo mundo crescer. E essa parte é uma coisa que eu tô meio apaixonado, assim, de ensinar a galera a vir para cá. Acho que um negócio do Instagram
meu, isso me renova todos os dias, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de ir atrás. E além de ser legal pra galera, eu acho que é muito legal pra mim. Porque acaba que, eu não sei como que você se sentiu aqui, o Cauê, mas a galera acaba acostumando a ficar aqui, né? Ficar, tipo, estar em Harvard acaba virando natural depois de um tempo. E a galera fala muito disso, eu percebo isso na galera. Só que comigo é um pouco diferente, eu não sei, eu atribuo muito a isso ao Instagram. Porque quando eu começo a acostumar que eu tô aqui, que é minha vida normal, tal, vem alguém e fala assim: "Meu sonho era estar aí, tipo, como é que eu faço para fazer isso?" Eu falo: "Cara, era o meu sonho também, né?" Tipo, eu paro e repenso, eu falo: "Meu, eu tô aqui, né? Tipo, cara, eu tô aqui, tipo, tô vestindo a blusa de Harvard, que era o meu sonho, sabe? Eu tô tirando uma foto naquela parede da Harvard Medical School que todo mundo tirava, que eu só ficava olhando, minha tela, minha proteção de tela, né? Era essa foto, assim. Então eu falava, um dia eu vou tirar essa foto. Eu via a sua foto, via a foto da galera que tava aqui, e falava, um dia eu vou estar lá. E quando a galera vem e mostra isso para mim de novo, eu falo, eu sou essa pessoa alguns meses, alguns anos atrás. Então, acho que me renova bastante. E, cara, a minha intenção agora é trazer quanto mais gente a gente conseguir para Harvard, para os Estados Unidos, para outros lugares também, mostrar que é possível fazer estágios aqui fora. E acho que é isso que me move, assim. A empresa ela veio depois do nosso propósito, depois da nossa ideia. A nossa empresa ela tinha um foco total em Brasil, em produtos para Brasil, fazer coisas presenciais, imersões, uma coisa mais além da medicina, assim, mais focada mais, assim, não pensando em internacionalização. E a hora que eu tava aqui, eu falei, eu quero trabalhar com isso, cara. Tipo, isso aqui é o que eu vivo, que eu gosto, que eu tô participando, eu quero ajudar mais pessoas a estarem aqui. E tá sendo um processo bem legal, assim. Estamos em uma fase de maturação da empresa, estamos aprendendo bastante. Estamos, assim, relativamente no começo, mas com muito foco, estudando bastante o mercado, tentando crescer de uma maneira correta, com parceiros estratégicos, pensando em qualidade acima de qualquer parte de monetização. Então, está sendo uma experiência muito legal, assim, diferenciada de, você tem um produto e a galera tá comprando esse produto, sabe? Tipo, é doideira isso. A galera fala assim, não, eu quero comprar o seu produto, quero comprar a sua mentoria. Eu falo, que doideira, que legal, né? Tipo, que a gente tá tendo realmente impacto na galera. E você vê que a sua mentoria conseguiu trazer alguém para cá, conquistar o sonho dela, e mudar a vida de alguma pessoa, eu acho que isso é a parte mais da hora que tem, que realmente faz a gente faz olhar assim e falar, que da hora. Acho que o Cauê, né, tá tendo uma puta oportunidade de conversar comigo e ver o tanto de impacto que ele causou, porque eu e o Cauê a gente conversa bastante no privado, a gente tem uma relação mais de amigo hoje em dia, mas acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar assim tão abertamente sobre o impacto, talvez, que o HackMed, que ele, a galera da geração assim, de Harvard dele, causou em mim, e o tanto que isso aí tá passando adiante, sabe? Hoje eu acho que essas pessoas estão me vendo no Instagram, estão tendo a empresa, estão chegando aqui pela mentoria. Isso foi uma coisa que começou lá atrás. Eu tenho certeza que o Cauê viu outras pessoas que foram referências para ele e virou uma bola de neve. Então, é uma experiência muito legal. Recomendo para todo mundo assim se aventurar. Eu acho que é a fase de se aventurar, porque está na faculdade, tem apoio dos seus pais ainda de certa forma, tem muita coisa para rolar. Você tem uma idade muito nova, então você consegue testar. Eu acho que testar é uma coisa legal e a gente tem uma filosofia muito grande na empresa que se, se de tudo no final a gente vê que não é o caminho que a gente queria seguir mesmo, o processo vai ter sido muito legal, a gente vai ter aprendido muito, a gente vai aplicar com certeza todos os nossos conhecimentos em alguma outra coisa que vai fazer mais sentido para a gente lá na frente. Então, mais uma vez, confiar no processo, dando tudo certo, sendo uma experiência, assim, fenomenal. Cara, eu ia falar exatamente isso. Acho que o processo é o segredo, assim. Acho que a consequência disso a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado. Mas esse espírito empreendedor de tentar fazer alguma coisa diferente, né? E de deixar a sua marca, fazer algo que é seu, crescer do jeito que você acredita que deveria ser feito, foi algo que com certeza foi o grande diferencial para eu tomar essa decisão de começar o HackMed. E é legal ouvir isso de você, porque é exatamente isso, cara. Essa possibilidade de você deixar alguma coisa no mundo que você criou e que você acredita e que você gosta de fazer, né? Se der para viver disso ainda, melhor ainda, né? Então, cara, eu acho muito legal isso. E se você tem essa cabeça de, putz, mesmo se der errado vai dar certo, já deu, entendeu? Você não tem nada a perder. Você está crescendo, está aprendendo. Cara, eu aprendo todo dia aqui. E é muito louco isso, cara. E quando você tem essa filosofia, é meio que não tem como ser ruim a experiência. O cara vai falar, não, você pode dar errado, vai quebrar a empresa, tudo bem, mas eu aprendi muito e com certeza a próxima coisa que eu for começar, eu já estou em outro patamar, eu não estou começando o Cauê totalmente inexperiente que começou 3 anos atrás esse projeto. Então acho que é isso, cara. Concordo 100%. E para o pessoal que está ouvindo, já fica a dica aí, pessoal. Comecem a fazer as coisas. Não importa se vocês não estão preparados hoje,
ninguém tá preparado no começo, cara. Ninguém começa no level 100 na vida, não. Começa no level 0 e vai dando a cara a tapa aí e vai crescendo aos poucos. É Com engraçado, certeza. eu vejo as pessoas passaram no HackMed hoje, eu falo, 2 anos, 3 anos depois, cara, como esse cara tá diferente, velho, de quando eu conheci. E as pessoas mudam muito, evoluem muito rápido. E Uhum. hoje em dia todo mundo tem acesso a muito conhecimento. Então as pessoas, eu tenho essa impressão, cara. As pessoas evoluem Uhum. muito rápido hoje em dia. Então acho que é isso, dá um Demais. estímulo pra galera aí que tá Não, com certeza. receoso, né, de começar. Eu acho que o start é o segredo de tudo, porque o Instagram foi assim pra mim. Eu era uma pessoa que não postava nada. Apesar de ser muito extrovertido, trocar ideia com a galera, eu não postava muita coisa no Instagram. E aí eu ficava, cara, queria fazer, mas não sei se vou fazer, ficava naquela dúvida. Meu, depois você faz, você não se arrepende de nada, sabe? Mesmo dando errado, vai dar certo, como você falou. Porque, meu, a experiência é fantástica. Se eu soubesse, eu tinha começado antes o Instagram. Se eu soubesse, eu tinha começado a empresa antes. Então, assim, é você se botar a cara a tapa e capotar nesse meio, levantar de novo e que vai dar certo no final. Exatamente. E aí, Felipe, então, última coisa aí. A gente já tá indo, acho que 1 hora quase de episódio. Tenho certeza que a gente ia ter papo para o dia inteiro aqui hoje. Mas eu queria aproveitar para pedir para você, a gente tem um, é, um, um capítulo que a gente tem sempre em todos os nossos episódios aqui do HackMed, né, no nosso podcast também. Se você não acompanha aí, pessoal, já fica de olho, o HackMed Podcast, assim, quinzenalmente a gente produz conteúdo por lá, falando sobre essa parte mais de inovação e empreendedorismo. E normalmente no final de cada episódio a gente tem uma indicação de livro, filme ou série, né, que a gente chama de Hacker Conectado. E aí, inclusive, ó, já vou deixar aqui outra indicação para o pessoal. Se você ainda não está sabendo, no HackMed a gente abriu agora a nossa comunidade, no HackMed Club. Uma das atividades que a gente vai ter mensalmente no clube é justamente o Clube do Livro, né? A gente vai ter uma leitura que a gente vai recomendar cada mês. E em um desses encontros a gente vai discutir o livro recomendado que tem aí a ver com alguns desses temas, inovação, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal que a gente acha que é super relevante para quem quer aí entender mais sobre esses temas, né? Então, se você gosta disso, gosta dessas indicações, dá uma olhada depois, vou deixar aqui o link para fazer parte aí da nossa comunidade aqui no HackMed. E então, Felipe, eu queria pedir para você, já aproveitando o gancho aí, deixa uma indicação para a galera aí de livro, filme ou série. Boa, eu falei pro Cauê no backstage que ele falou assim: ah, já vai pensando numa indicação aí. Eu falei, cara, eu vou para um caminho totalmente contrário que você quer que eu vá. Mas eu acho que é o que faz relação com a galera que está assistindo a gente agora, que tem o sonho de fazer intercâmbio, por exemplo. E a galera pergunta, por onde eu começo a aprender o inglês, aprender inglês médico? Cara, a primeira coisa vai ver as coisas tudo em inglês. Então, lê livro em inglês, lê podcast em inglês, vê série em inglês, vê filme em inglês, vê tudo em inglês. E eu tava até comentando no Instagram esses dias sobre isso, que a galera critica muito essas séries médicas. Por exemplo, Grey's Anatomy, House, etc. Porque a parte médica às vezes pode não ser tão real. Mas a minha indicação hoje vai ser qualquer série médica. Coloca um Grey's Anatomy aí da vida, por exemplo, e vai aprender a vocabulário. Coloca a legenda em inglês, vai aprendendo, porque eles falam muitos termos que você vai usar aqui. Então, acho que para conectar um pouco com a história, com tudo que a gente contou, eu vou colocar Grey's Anatomy, mas pode ser qualquer série médica. Porque você escuta OR, você escuta todos os termos daqui, Code Blue, Code Red, você vai escutando tudo na série. E quando você chegar aqui, que eu tenho certeza que vocês vão chegar confiando no processo e correndo atrás, vocês vão ouvir tudo isso aqui. Eu acho que é muito engraçado porque hoje eu passo nos corredores do hospital e eu me sinto na série, assim, né? Aquela coisa engraçada e diferente. E quando você tá dentro do ambiente hospitalar, às vezes você fala assim, meu, isso aí eu já ouvi naquele filme, naquela série. Então, assim, indo totalmente contra o que o Cauê queria que eu fizesse, eu vou indicar hoje, então, para vocês séries médicas para você realmente aproveitar, talvez não ganhar tanto conhecimento, mas usar um lazer para uma aprendizagem passiva ali. Aproveitar qualquer série médica aí. Não, cara, eu acho muito bom, inclusive. Não vai contra, não. Eu acho que faz todo sentido. Inclusive, quando eu tava me preparando para vir para cá, eu escutava muito séries em idioma inglês, colocava legenda em inglês também, e podcast, né? Ouvi alguns também sobre vocabulário. Eu acho super útil. Ainda mais porque você consegue meio que se divertir assistindo, aprendendo um novo idioma, né? Eu acho que é super legal isso. Perfeito, cara. Eu acho que tá ótimo, ótima indicação aí. Não, não vai contra o que eu tava pensando, não. Muito pelo Show, contrário. show. E, cara, então, obrigado, Felipe. Muito bom.
eu tenho certeza aí que agregou muito para a galera que está acompanhando a gente aqui. Parabéns pela sua trajetória aí, pela sua persistência. Vamos em frente, tenho certeza que a gente vai se manter conectado e quero saber das novidades por aí. Pessoal, se vocês não se esqueçam aí de se inscrever também no meu canal e seguir lá o Felipe. Se quiserem mandar mensagem, como ele falou, ele tira um tempinho de vez em quando aí para responder a galera. Já aproveita e lá deixa a mensagem no Instagram dele. E espero que vocês tenham gostado. Felipe, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você. Tá sempre aí de portas abertas. No futuro, quem sabe a gente marca outra aí para falar como é que foram os avanços depois de Harvard. E é isso, cara. Foi um prazerzão. Fechado. Eu agradeço demais o convite. Obrigado por ter me inspirado. Eu espero que a gente continue esse ciclo positivo, virtuoso, eu inspirando outras pessoas, que essas pessoas inspirem outras pessoas também e passem adiante. Isso é uma coisa que eu sempre mando para a galera no Instagram. E galera que está assistindo a gente, confie no processo, vai fundo, é burocrático, é complicado, mas dá certo no final. Então, acho que é a mensagem final para a galera. E brigadão, Cauê, tamo junto e a gente se encontra na próxima. Fechado. Valeu, pessoal. Obrigado para quem assistiu aí até o final. A gente se vê no vídeo da próxima semana. Um abraço.